o doutor Leonardo Silva Nunes, que é doutor, mestre e graduado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor adjunto de Direito Processual Civil e Coletivo do Departamento de Direito da Universidade Federal de Ouro Preto, membro convidado do Conselho Editorial do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. É também membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, IBDP, do Instituto dos Advogados de Minas Gerais e do Instituto de Direito Processual. Vamos então receber também com uma salva de palmas o doutor Leonardo Silva Nunes. Oi, boa tarde a todos. É uma alegria muito grande falar com vocês, estar pela primeira vez na Defensoria Pública de Minas Gerais, ao convite da doutora Ellen, numa comemoração do Dia da Defensoria. De fato, a doutora Ellen adiantou no início do nosso encontro, já vimos aí em um ano de coincidências, primeiro no ano passado, uma aproximação em virtude da visita do professor Fred Dier a Minas Gerais, por ocasião do primeiro seminário de processo civil que fizemos na Universidade Federal de Ouro Preto. O professor Fred também falou para os defensores públicos naquela ocasião, e depois, mais recentemente, num outro contato, numa tentativa nossa de aproximação da academia com a instituição que vocês desenvolvem. E tenho certeza que dessa nossa aproximação, nós todos ganharíamos muito pela experiência de vocês e pela oportunidade que nossas pesquisas, terá com esse contato da prática do dia a dia da Defensoria Pública, com certeza. Gostaria de, portanto, agradecer o convite da doutora Ellen, parabenizar a todos os defensores públicos e membros dessa instituição pelo dia, e aproveitar a oportunidade para agradecer pela oportunidade de estar ao lado de um grande amigo, doutor Gregório, um sujeito que eu acompanho pela amizade, pelas pesquisas, pelo profissionalismo, pelo companheirismo, pelo exemplo de profissional dedicado que já há muitos anos, eu vou dizer, bons 15 anos por aí, que eu já conheço o doutor Gregório. E tive o prazer e a honra de tê-lo na minha banca de mestrado, na minha banca de doutorado, os debates sempre instigantes, sempre provocativos que o doutor Gregório faz, me ajudaram na minha formação, no meu modo de pensar, por isso a alegria de estar dividindo essa mesa com ele. A oportunidade de conhecer também o doutor Daniel Firmato, a oportunidade de ouvi-lo também falar desse tema que para mim é tão caro. Meus amigos, eu trouxe uma apresentação que pretende não cansá-los pelo excesso. São pouquíssimas passagens apenas para facilitar o nosso raciocínio. Eu dividi essa minha apresentação, que tem por título Para além da ação civil pública, a legitimidade da Defensoria Pública para o mandado de segurança coletivo, parte do tema que desenvolvi na minha tese de doutoramento, defendida pelo FMG em 2014. Essa apresentação eu vou dividir ela em 3 partes. Uma introdução, uma apresentação do tema, uma segunda parte de enfrentamento com alguns aspectos gerais e algumas considerações finais. E aí, para começar essa apresentação, eu gostaria de fazer o registro de que eu adiro 100% às colocações que o doutor Gregório fez, especialmente no sentido de que, talvez, se levássemos a sério a Constituição, nós nem precisaríamos da Lei 11.448 de 2007 para afirmar a legitimidade da Defensoria Pública para a ação civil pública. Entretanto, me parece que no Brasil, talvez por sermos ainda uma democracia ainda muito jovem, e talvez por tensões realmente institucionais que ainda são típicas, inclusive do momento que vivemos, me parece que ainda há necessidade do legislador instituir, no plano infraconstitucional, determinados caminhos para que se alcance o objetivo estabelecido constitucionalmente. Eu vou usar um exemplo que será tema do debate que será desenvolvido aqui depois dessa mesa,
inclusive pelo Dr. Roger, quando trata do novo Código de Processo Civil, mas o artigo 334, para mim, do novo CPC, é algo extremamente desnecessário, no meu ponto de vista. Né? Quando lançaram o Código de Processo Civil, disseram que, olha, agora a audiência para tentativa de mediação e conciliação é obrigatória. Isso me soa absurdo. Isso me soa absurdo, porque se pensássemos dessa forma, pelo preâmbulo, pelo artigo 1º, pelo artigo 4º da Constituição, nós todos, profissionais, advogados, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e outros, deveríamos partir do princípio de uma tentativa prévia do acordo consensual, da resolução consensual dos conflitos. Né? Todas as vezes que fiz palestras, seja para a magistratura, lá na EGF, seja para advogados em várias comarcas do interior, mas, sobretudo, para os advogados, sempre um estranhamento enorme quando falava da audiência de conciliação e de mediação. Que absurdo, né? Eu vou ter reduzido os meus honorários, mas mal sabe ele que, ao resolver mais rapidamente o conflito, de uma forma mais efetiva e mais satisfatória para as partes, ele estará potencializando em muito os seus ganhos. Né? Mas, enfim, não vamos entrar nesses aspectos, mas a comparação talvez seja salutar para demonstrar que, mesmo eu não concordando, mas muitas vezes para o legislador é fundamental estabelecer, até para fins pragmáticos, determinados caminhos para que se obtenha um fim maior. Quando a Lei 11.448 ela foi sancionada, houve um grande rebuliço naquele momento por representar um notável avanço no campo da tutela coletiva de direitos, né, no microsistema de tutela coletiva, porque estava se inserindo pragmaticamente uma instituição notável para essa empreitada. E eu fiz questão de verificar na exposição de motivos como é que foi a tramitação desse projeto de lei. Achei umas coisas interessantes nessa tramitação, porque, na verdade, o projeto inicial, que deu origem à Lei 11.448, na verdade, ela incluía a Defensoria Pública no rol de uma série de outros sujeitos e autoridades que teriam, supostamente, a legitimidade para a ação civil pública. Presidência da República, deputados, senadores, e, curiosamente, retirando da legitimidade da União, de Estados, algo estranhíssimo. E aí passou um substitutivo em que retiraram-se essas pessoas, presidente da República e por aí vai, e manteve só a Defensoria Pública. Por isso, essa lei acabou ganhando um ementário diferente e essa consagração da Defensoria Pública como legitimada para a ação civil pública. Pragmaticamente, portanto, entendo que foi um avanço considerável sob o prisma desse microsistema de tutela coletiva. Mas, e aí eu vou realmente apresentar o meu tema, o tema que eu proponho, mas seria possível pensarmos em algo além? Seria possível defendermos a legitimidade da Defensoria Pública para outros instrumentos disponíveis no microsistema de tutela coletiva, notadamente o mandado de segurança coletivo? E quais os benefícios que a gente poderia extrair disso? A previsão constitucional para o mandado de segurança coletivo é uma previsão constitucional que eu entendo tímida, mas que se justifica pelo momento histórico em que a Constituição foi feita. Não é? Lá naquele momento, 1988, não existia ainda esse microsistema. Existia, sim, a Lei da Ação Civil Pública, que é uma lei de 1985, que foi recepcionada por esse paradigma de Estado democrático, mas, em 1988, imaginou-se um mandado de segurança coletiva ainda tímido. Era uma ação nova? Era só uma espécie de mandado de segurança coletivo? Essa dúvida também se formou naquele momento. E ali, estabeleceram-se como legitimados partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe, associação legalmente constituída, pelo menos 1 ano, etc. Pouco uso do mandado de segurança de lá para cá. Até que, em 2009, passa um projeto de lei, vem a ser sancionado com o objetivo de regular
o mandado de segurança individual e coletivo, porque até então, a Lei 1533 de 1951 é que regulava o mandado de segurança. Eminentemente, o mandado de segurança individual, porque muito pouco se falava do mandado de segurança coletivo, e muito pouco uso foi feito do mandado de segurança coletivo a partir de 88. Mas era o repositório legal utilizado até então para regular o mandado de segurança coletivo. Então, em 2009, nós festejamos uma legislação que viria para regulamentar, enfim, o uso do mandado de segurança coletivo. E o que essa lei fez? Ela, na verdade, sedimentou entendimentos já consolidados no âmbito dos tribunais, uma série de entendimentos que já vinham se consolidando no âmbito dos tribunais, especialmente STF e STJ, e trouxe algumas bombinhas em relação ao mandado de segurança coletivo, porque, especialmente em relação ao MSC, a gente tem um dispositivo, que é o artigo 21. O artigo 22 fala alguma coisa da coisa julgada, os efeitos da coisa julgada, mas o que nos interessa hoje é o artigo 21, porque nesse dispositivo ele tem dois vértices. Um concernente ao objeto do mandado de segurança coletivo, que supostamente, por cochilo do legislador, teria excluído do campo da proteção por esta via os direitos difusos. E, por outro lado, um outro vértice, o vértice da legitimação. E uma bombinha em cada um dos vértices. Porque, se a gente tomar como premissa, como marco teórico, a tese defendida pelo professor Gregório, a qual eu acompanho sem restrições, nós temos constitucionalmente como fundamentais direitos individuais e coletivos. Não há uma distinção entre espécies de direitos coletivos fundamentais. E vem uma lei infraconstitucional para dizer, olha, nesse instrumento, nesta garantia potenciada constitucional processual, os direitos difusos não entram como objeto. Opa, isso é uma bombinha que eu tratei na minha tese, não é uma novidade, isso é discutido há muitos anos, mas eu faço uma proposta de superação dessa divergência e uma tentativa mesmo de demonstrar que há incondicionalmente a possibilidade de tutela de direitos difusos por meio do mandado de segurança coletivo. Eu vou me ater ao segundo vértice, que é o vértice da legitimação, porque também aqui, o artigo 21 da Lei 2016 de 2009 tem um problema, tem alguns problemas, na verdade. Pela simples leitura da Lei 2016, esse artigo 21, no caput, você já percebe que há uma restrição quanto à legitimação daqueles que já eram previstos constitucionalmente. A leitura, por exemplo, do partido político com representação no Congresso Nacional, textualmente você já percebe uma certa restrição. Não é esse o nosso objeto, eu continuo restringindo a nossa abordagem. Seria possível, então, verificar que tanto a lei do mandado de segurança coletivo quanto a Constituição possuem, na verdade, um rol similar, muito próximo à previsão da lei em relação ao que a Constituição já dizia. E aí vem a dúvida, seria possível inserir ao mandado de segurança coletivo um rol de legitimados mais amplo, de modo a tornar mais efetiva a tutela de direitos coletivos? E, sendo possível, como que isso seria feito? Aonde eu encontraria fundamento? Bom, não há na Constituição previsão expressa que legitima a Defensoria Pública para o mandado de segurança coletivo. E aí, eu fui buscar em ordenamentos jurídicos próximos e eu verifico que, tanto na Argentina quanto no Peru, você já tem legitimidade da Defensoria Pública nesses respectivos ordenamentos para o juízo de amparo, ou amparo coletivo, que é uma espécie de consectário do mandado de segurança para a maioria dos países da Latinoamérica. E aí, qual que seria a importância de atribuir um maior rol de legitimados, especialmente Defensoria Pública, para o mandado de segurança coletivo? Esse é um dos mecanismos, é um dos procedimentos disponíveis
no microsistema de tutela coletiva para a garantia desses direitos fundamentais? É talvez um instrumento de maior potencialidade. Você poderia me perguntar, bom, mas eu poderia conseguir o deferimento, a concessão de tutela provisória de urgência, tal qual atualmente definido pelo Código de Processo Civil, no âmbito de um procedimento comum, o que esvaziaria, por assim dizer, a utilidade, essa potencialidade do mandado de segurança coletivo. Até conversávamos um pouco antes, mas o mandado de segurança coletiva ele tem uma diferença, porque ele é uma das mais enérgicas medidas que você tem à disposição no ordenamento jurídico, exatamente porque conta com prova pré-constituída. E esse mecanismo da prova pré-constituída, além de forçar o indivíduo a buscar uma resposta no campo extrajudicial como solução para o conflito, o mandado de segurança acaba servindo como indicador, se esses dados forem levantados à medida que o uso for sendo feito, como indicador de qual é a autoridade, ou quais são as autoridades que estão infringindo a lei, que estão infringindo a legislação, que estão infringindo a Constituição. Então, me parece que, como garantia processual constitucional potenciada, o mandado de segurança coletiva ele deveria, sim, entrar nesse rol de mecanismos mais utilizados na tutela de direitos coletivos. E aí, numa busca muito simples, muito rápida, você vê, tanto no âmbito do STJ, e aqui no âmbito local, no nosso Tribunal de Justiça, algumas situações em que a Defensoria Pública intentou o mandado de segurança coletivo e essas decisões simplesmente negando com o argumento literal de que nem a Lei 12.016 e nem a Constituição atribuíram legitimidade ativa para a Defensoria Pública. E aí eu pergunto, seria possível extrair do sistema, do atual sistema jurídico, essa legitimação? Quer dizer, para além do que nós temos na Lei 12.016, para além do que nós temos na própria Constituição Federal? Eu entendo que sim. Qual é o perfil constitucional da Defensoria Pública? Sobretudo depois da Emenda Constitucional 80 de 2014, esse perfil constitucional aderente ao atual patamar de desenvolvimento do direito processual coletivo, ele ficou ainda mais claro, perceba. Incumbe-lhe a instituição Defensoria Pública a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos. Isso denota a relevância da Defensoria Pública como agente catalisador da participação democrática, viabilizando o acesso à justiça de demandas das minorias. Mas e no plano infraconstitucional? Porque, firmado esse perfil da Defensoria Pública, eu preciso buscar também no plano infraconstitucional algo que, com segurança, me permita justificar essa legitimidade da Defensoria Pública para o mandado de segurança coletivo e, assim, enfrentar essa resistência, essa jurisprudência refratária e mesmo esse entendimento doutrinário refratário a essa utilização desta via pela Defensoria. E aí, se a gente começar a descer também no plano infraconstitucional, a gente vai encontrar algumas coisas realmente interessantes, perceba. A Defensoria Pública foram definidas funções com forte aderência ao atual patamar de desenvolvimento do direito processual coletivo, entre elas, promover todas as espécies de ações capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos difusos, coletivos e individuais, e impetrar o mandado de segurança. E eu lembro que a redação desse dispositivo ela é posterior à sanção do projeto que deu origem à Lei 12.016. E veja que, se é da função institucional da Defensoria Pública impetrar o mandado de segurança, e na sua lei complementar não há especificação se se trata do mandado de segurança individual e coletivo, me parece razoável, aliás, bastante razoável, extrair daí, como função institucional da Defensoria Pública, a utilização do mandado de segurança coletivo. Portanto, a Defensoria Pública é institucionalmente vocacionada à tutela de direitos coletivos, lato sensu, ou direitos de grupo. E aí, a inserção no rol de legitimados
a ação civil pública, como aconteceu há 10 anos atrás, no meu ponto de vista, serve apenas como reforço argumentativo para comprovar a expansão desse sistema de tutela coletiva de direitos, o sistema de tutela de direitos coletivos, como diria o saudoso ministro Teori Zavascki. Bom, para além do mínimo constitucional, a legitimidade ativa e expansiva. Nessa tese, o meu objetivo era demonstrar a possibilidade de manejo do mandado de segurança coletivo, não só pela Defensoria Pública, mas para todos aqueles demais legitimados que estão no rol tanto da Lei da Ação Civil Pública quanto do Código de Defesa do Consumidor. Então, esses argumentos, esses fundamentos que vêm a partir de agora, eles se aplicam também para outras entidades, mas eu vou centrar a abordagem ao máximo possível para a realidade da Defensoria Pública. Quer dizer, para além do mínimo constitucional, eu teria fundamentos de duas ordens para justificar a legitimidade da Defensoria Pública para o mandado de segurança coletivo. Primeiro grupo, razões de ordem constitucional. A previsão constitucional para o mandado de segurança coletivo não impede a de terceiros, segundo o disposto na Constituição e na lei. Aliás, é o artigo 129 da Constituição que, quando dota entre as funções institucionais do Ministério Público a ação civil pública, textualmente é dito que o Ministério Público tem a legitimidade para a ação civil pública, mas essa legitimidade não exclui a de terceiros, de acordo com a Constituição e a lei. Então, me parece que o que nós temos no inciso 70 do artigo 5º da Constituição é um rol mínimo, conforme também defende a Luiz Gonçalves de Castro Mendes, conforme defende o Hermes Zanetti lá no Espírito Santo, ou o próprio professor Frege lá na Bahia. Então, a gente tem um rol mínimo de legitimados previsto na Constituição. Mas há ainda uma segunda razão de ordem constitucional. Há uma relação de simetria entre os microsistemas comum e especial de tutela coletiva, em razão do paralelismo existente entre os entes legitimados. A primeira vez que eu li a respeito desses microsistemas comum e especial de tutela coletiva foi também na obra do professor Gregório. Aliás, é o meu principal marco teórico de todos os meus estudos em direito processual coletivo, foi o professor. E estudando para desenvolver essa tese, eu falei, cara, tem uma coisa muito legal aqui. E aí, eu confesso que eu tenho uma certa preocupação, eu não tive uma preocupação muito detida, uma preocupação metodológica, porque isso me saltou aos olhos de uma forma muito gritante. Eu vou passar um desses slides para te mostrar, e depois eu volto nisso para a gente tratar do fundamento processual. Mas olha que interessante, pode estar pequeno aí para vocês, mas eu vou tentar demonstrar esse paralelismo. Olha que legal. De acordo com o professor Gregório, a gente consegue dividir esse sistema de tutela jurisdicional coletiva em dois grupos. Um microsistema de tutela especial e um microsistema de tutela comum. Pelo microsistema de tutela coletiva especial, nós temos as ações do controle de constitucionalidade e a ação da arguição de descumprimento de preceito fundamental, sendo que o rol de legitimados está previsto no artigo 103 da Constituição. Por outro lado, se você tomar o microsistema comum de tutela coletiva, você vai trabalhar com aqueles conflitos da concretude, né, do caso concreto. Esses litígios coletivos envolvendo consumidor, envolvendo meio ambiente, envolvendo segurança pública, entre tantos outros, cujo rol de legitimados está previsto tanto no artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública, quanto no artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor. E se você perceber, e isso me pareceu algo muito gritante, muito claro, há de fato uma relação de simetria entre as autoridades que compõem o rol de legitimados de um sistema, do sistema especial, para aquelas autoridades, melhor, para aquelas instituições que compõem o rol de legitimados do microsistema comum. Então você vai ver que, se para o presidente da República no microsistema especial, você tem a união no microsistema comum. A mesma coisa, a mesa do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, você encontra a união do outro lado. E por aí vai. Essa relação, ou dessa relação, eu conseguiria encaixar Estados e Distrito Federal, ou os organismos do Estado e do Distrito Federal, como legitimados,
Então, se eu consigo visualizar isso, um dos entes estatais, ou um dos organismos do Estado aptos à tutela de direitos coletivos por qualquer ação, conforme determinado funcionalmente, é a Defensoria Pública. Bom, se nós voltarmos agora para a folha anterior, a gente vai ver que a gente ainda teria um terceiro fundamento, esse fundamento de ordem processual, para justificar a legitimidade da Defensoria Pública para o mandado de segurança coletivo. Perceba, deve-se empregar a máxima abertura interpretativa ao mecanismo da legitimação extraordinária, por decorrência do sistema jurídico e não exclusivamente por disposição expressa em lei. Quando desenvolvi a pesquisa para o doutorado, eu descobri uma obra antiga, ainda da década de 70, que eram os comentários ao Código de Processo Civil do professor Arruda Alvim. E o professor Arruda Alvim, quando comentava o artigo 6º do CPC revogado, aquele que dizia que ninguém poderia pleitear em nome próprio direito à lei, salvo quando autorizado por lei, o professor Arruda Alvim dizia o seguinte, de uma simplicidade franciscana, diria o seguinte, olha, essa autorização no sistema brasileiro, ela não é uma autorização expressa. A autorização aqui, que justifica a legitimação extraordinária, ela é uma autorização que tem que ser interpretada como decorrência ou como algo que deflua do sistema jurídico, e não de uma lei expressa. E aquilo me chamou muita atenção, porque, coincidentemente, eu encontrei um artigo do Hermes Zanetti, acompanhando o Arruda Alvim, esse entendimento do Arruda Alvim, para desenvolver a tese dele da legitimação conglobante. Só que aí, nesse ponto, eu divirjo dele com relação à continuidade do estudo dele. Depois a gente pode falar sobre isso. Mas eu achei muito interessante, porque se a legitimação extraordinária deflui do sistema, eu posso encontrar, dentro do sistema jurídico, mais especialmente dentro do microsistema de tutela coletiva, um outro dispositivo que atribua legitimidade a determinada instituição, mas que não seja especialmente ou especificamente aquela lei, no meu caso, a lei do mandado de segurança coletivo. E aí você começa a pesquisar outras coisas e acaba encontrando, comparativamente, que no ordenamento jurídico italiano, no ordenamento jurídico português, a disposição que trata da legitimação ordinária e extraordinária, ela é diferente da nossa. No ordenamento jurídico italiano, por exemplo, a redação no Codice di Procedura Civile usa a palavra expressamente. A autorização tem que vir expressa da lei. E a nossa legislação, ela me pareceu, desde o Código Revogado, uma disposição mais aberta. E aí, qual foi a minha surpresa? Defendi essa tese em agosto de 2014, em dezembro de 2014, o projeto do Código de Processo Civil é aprovado, é concluído, né, na tramitação no Congresso Nacional, e aí, em março de 2015, ele é sancionado. E o artigo 18 do novo Código de Processo Civil vai dizer exatamente isso, que a legitimidade extraordinária, ela só é possível desde que decorra do ordenamento jurídico, e não mais decorra da lei. Então, me parece que a partir disso que foi desenvolvido, que eu tentei demonstrar para vocês, mas me parece que o Código de Processo Civil vem, inclusive, para confirmar o que a gente já defendia na tese, o mandado de segurança coletivo, uma vez inserido no rol de mecanismos, no rol de instrumentos aptos à tutela de direitos coletivos, me parece que ele deve seguir o mesmo rol de legitimados previstos nessas duas leis que formam a base do microsistema. Então, eu vou beber na fonte da Lei da Ação Civil Pública, vou beber na fonte do Código de Defesa do Consumidor, como o ponto central desse microsistema, a legitimidade para o mandado de segurança coletivo. O que a gente tem com considerações finais? E aí, para ser bem pontual com o tempo que eu tinha. Esses fundamentos, esses três fundamentos, eles são aderentes ao propósito democrático que o professor Gregório, inclusive, tão brilhantemente expôs.
E esse propósito democrático, ele presente na Constituição, ele abandona o caráter individualista de regimes anteriores para construir um ordenamento jurídico comprometido em promover não só a transformação social, mas para promover a mais ampla tutela a direitos coletivos e individuais. Esses fundamentos, aliás, eles se coadunam com o atual regime democrático, do qual se extrai uma diretriz permanentemente ampliativa da tutela dos direitos reconhecidos, especialmente os de índole coletiva. E, retomando ao início da nossa conversa, é por isso que eu acho que a Lei 11.448, de 2007, ela teve uma importância, apesar de, realmente, da própria Constituição, nós já pudéssemos extrair a legitimação da Defensoria Pública para a ação civil pública, para o mandado de segurança coletivo, para o habeas corpus coletivo e para outras garantias processuais constitucionais, instrumentalizadoras do acesso à justiça, mas me parece que a Lei 11.448, em 2007, ela é só um exemplo que reforça essa tendência de ampliação, de expansão do microsistema de tutela coletiva. E aí a conclusão que fica é que, no meu ponto de vista, a Defensoria Pública, além de ser instituição vocacionada à tutela de direitos coletivos ou direitos de grupo, ela é também legitimada à utilização, à operacionalização do mandado de segurança coletivo. Meus amigos, para encerrar, eu gostaria de fazer o jabazinho, convidar vocês a conhecer esses 2 livrinhos. A tutela inibitória coletiva é o resultado das minhas pesquisas no mestrado, e o mandado de segurança coletivo é o livro resultante do meu doutorado, ambos desenvolvidos na Faculdade de Direito da UFMG. Gostaria de também, esses livros estão à disposição de vocês aqui fora. Tem um colega expondo esses livros aí em valores promocionais, fica à disposição de vocês, teria o maior prazer de assinar os livros de vocês, se me derem essa honra. E dizer a vocês também que, no âmbito da Universidade Federal de Ouro Preto, nós estamos desenvolvendo um grupo de estudos em processo civil e coletivo, que é o Observatório de Processo. Esse grupo de estudos ele vai ser transformado esse ano num grupo de pesquisa, com vinculação na CAPES e tudo, em razão da aprovação do nosso mestrado em Direito, um mestrado acadêmico lá no UFOP. Começamos no mês passado, a nossa primeira turma com 20 alunos, estamos muito felizes por conta disso. Então, o nosso grupo deve transformar também num grupo de pesquisa, vai ser um grupo de pesquisa lá. Mas, desde 2014, a gente vem estudando, em perspectiva, essa evolução jurisprudencial, o que esses atores processuais vêm fazendo aí. Primeiro, em perspectiva, o código não tinha sido ainda sancionado, e agora uma espécie de decantação dessas primeiras decisões que vêm sendo produzidas tanto no âmbito do TJ Minas Gerais quanto no âmbito do STJ. E seria muito interessante poder contar com a participação da Defensoria Pública, com a participação de vocês, numa troca de experiência mesmo, como diz, uma retroalimentação do que vocês estão fazendo, do que a gente pode contribuir com vocês também, o que a academia também pode contribuir no dia a dia de vocês. Seria muito bom se nós pudéssemos estreitar laços institucionais para o desenvolvimento das nossas pesquisas, e me coloco à disposição de vocês no Observatório de Processo para desenvolvermos projetos institucionais juntos também. Deixei os links, os nomes aí das redes sociais em que a gente está, para que esse contato possa ser estreitado, tanto do Observatório de Processo como a minha página aí no Facebook. No mais, cumprimentá-los a todos pelo dia, dizer que eu fiquei realmente muito feliz, muito honrado pelo convite, pela possibilidade de participar ao lado desses caras fantásticos, me colocar à disposição de vocês. Muito obrigado. Boa tarde.